e estudar mais com menos esforço. Fica comigo que eu vou te dar algumas dicas, algumas orientações para que você consiga estudar mais, mas sem também se matar de estudar, né? Para começar, então, como vocês sabem, eu não sou muito de enrolar, você percebe que você está meio estagnado. Você estuda, e parece que você não evolui, está estagnado, está parado, está naquele famoso platô, né? Que você só fica aqui, não aumenta nem diminui a sua porcentagem de acerto, você fica ali. Se você tiver há muito tempo nisso aí, toma cuidado. E você estuda há muitos anos e você não foi aprovado ainda. Em qual desses pontos aqui você se identifica? Me conta, qual desses? Comenta aqui para mim, comenta. Eu me identificava em praticamente todos. Se você se identificar com algum desses, fica comigo no vídeo que eu vou conversar uma coisa muito séria que eu quero abrir tua cabeça sobre isso. Estudar mais do que os outros não necessariamente te fará ser aprovado. Essa é uma dura realidade, pessoal. O simples fato de você estudar mais não significa que você vai ser aprovado. Se tem uma pessoa que estuda isso aqui e você está estudando isso aqui, estudar mais não é garantia de que você vai ser aprovado. É triste, mas essa é a verdade. E você tem que aceitar isso. Porque senão, caso contrário, você vai ficar achando que só pelo simples fato de você estudar mais, a sua aprovação vai estar mais próxima. Não, não necessariamente. Melhor um passo na direção certa do que uma corrida na direção errada. Aqui a gente tem dois caminhos. É melhor você dar um passo na direção certa do que você fazer uma corrida inteira na direção errada. A primeira coisa que você tem que entender para que você consiga estudar mais com menos esforço é você perceber se você está indo para o caminho certo. E mais para frente, no final desse vídeo, eu vou mostrar para você algumas coisas que você pode observar para entender se você está no caminho certo ou não. Estudar mais, pessoal. Quando eu falo estudar mais, eu não estou falando de estudar empregando mais esforço ou tempo de dedicação. Quando eu falo estudar mais, é de maneira mais estratégica. Guarda essa palavra, pessoal. Isso aqui é o que é ouro. Isso aqui vale ouro na sua preparação. Vale ouro, pessoal. Estudar de maneira mais estratégica e não com mais esforço ou tempo de dedicação. Não é pelo simples fato de você se esforçar e de você se dedicar mais tempo àquilo que vai ser estudar mais. Estudar mais é você empregar tempo e empregar esforço, não para você estudar em relação a volume. É você estudar de forma estratégica para que equilibre e você não tenha que se esforçar, não tenha que se dedicar mais tempo ainda do que aquilo que você consegue. Porque senão chega num momento em que você já não consegue mais. Todo ser humano tem um limite de tempo de carga de estudo. Não digo, olha, pessoal, muita atenção no que eu estou falando. Não digo que você tem que estudar menos. Eu estou falando que você... Sabe aquele esforço de toda vez parece que você precisa estudar mais porque o tempo está ficando insuficiente e cada vez você emprega mais tempo e mais tempo e mais tempo e parece que você não evolui? É isso que eu estou falando. Você tem que estudar sim, manter uma constância. O que eu estou falando é que você precisa estudar de forma mais estratégica. Mas importante, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vamos fazer o canal crescer. Às vezes, e acontece comigo, e já veio acontecer com vários alunos meus. E vários seguidores que me relatam. Uma pergunta que você tem que se fazer. Uma pergunta que você tem que se fazer. Você está se ocupando ou você realmente está estudando? Pessoal, existe uma diferença e isso aqui é muito perigoso, porque a maioria das pessoas não percebe. A maioria das pessoas não percebe que elas estão se ocupando ao invés de estudando. Como você consegue perceber se eu estou me ocupando ou se eu estou estudando de verdade? Quando você começa a querer fazer uns controles, uns planejamentos meio mirabolantes, que você tem que fazer uns controles meio loucos, você está se ocupando, você não está estudando. Quando você passa horas e horas vendo videoaula e aquilo é gostoso, aquilo é confortável para você, você está se ocupando, você não está estudando.
Você fica lendo e relendo PDFs e grifos, e você lê, e você relê, e você tem aquela sensaçãozinha de que está ficando bom naquela leitura e naquela releitura. Você está se ocupando, você não está estudando. Você fica montando lindos mapas mentais coloridos, com as letras mais lindas do mundo, aquela coisa mais encantadora. Você está se ocupando, você não está estudando. Você faz resumos de PDF, dos comentários dos professores dos sites de questões. Vou dizer de novo, você está se ocupando e não está estudando. É triste realidade, pessoal. Eu lembro até hoje dessa aluna que me comentou isso. Eu passava 6 horas estudando videoaula e aquilo para mim era muito eficaz. Eu conseguia ficar 6 horas na frente do computador estudando as videoaulas e era muito eficiente. Eu comecei a fazer as questões, eu não estou conseguindo fazer nem 3 horas. E não é 1 ou 2 alunos, 3 alunos que me relatam isso. Teve uma semana passada, se não me engano, que ele falou que ele estudava 4 horas, agora ele está conseguindo fazer 2. Porque se ocupar é fácil, é gostoso, é na sua zona de conforto, não te exige muito, então você consegue passar longos períodos de tempo. Quando você está estudando, o seu cérebro fica cansado, exausto, acabado, e ele não consegue estudar muitas e muitas horas. Então, observe bastante. Se você, toda vez que você for colocar alguma coisa na sua rotina de estudo, você tem que se perguntar: isso aqui vai ser efetivo? Isso aqui vai me fazer estudar melhor? Ou isso aqui só vai me ocupar o tempo? Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí e compartilha para aquele amigo seu que está estudando, sabe? Compartilha para ele. Isso ajuda muito o nosso canal.